canto e rendo glória, glória ao Senhor, Rei dos reis. Ele é rei para sempre. Eu quero adorar, eu quero exaltar, eu quero render glória a quem merece glória. Quero abrir meu coração, por completo me entregar, me despir do meu orgulho e a Ele eu louvar e dizer que Ele é santo, santo é o Senhor, Rei dos reis. A Ele eu canto e rendo glória, oh glória ao Senhor, Rei dos reis. Ele é rei para sempre. Ele está sentado sobre o trono e sua glória invade o lugar. Em sua coxa está escrito Rei dos reis. O universo está debaixo de sua lei. Ele é santo e não aceita o pecado. É a verdade, não aceita a mentira. Os seus exércitos de anjos o adoram. Os seus arcanjos cantam santo e digam glória. Possui a força, a majestade e o poder. Ele é o único e ninguém pode o vencer. Ele é mais rápido que a luz de um relâmpago. Diante dele eu me prostro pra dizer que Ele é santo, santo é o Senhor, Rei dos reis. A Ele eu canto e rendo glória, oh glória ao Senhor, Rei dos reis. A estrela mais brilhante que há no universo é o fogo que apareceu lá no deserto, que falou com Moisés e o encorajou. Sou contigo, ombro a ombro, eu sou o que sou. Ele é o magistral, o dono da história. O mundo inteiro para com a sua glória. E hoje esse Deus está presente aqui. Senta o seu poder, senta o seu agir. Ele é o Rei dos reis, o guarda de Israel. É o começo de tudo, Ele é fiel. Por toda a minha vida eu vou adorar, eu vou exaltar e dizer que Ele é santo, santo é o Senhor. Você pode dizer isso pra Ele? Oh, Ele é rei, a Ele eu canto e rendo glória, oh glória ao Senhor, Rei dos reis. Seja entronizado nas alturas, seja o teu nome adorado em todo o universo, seja a tua voz como o estalar de um trovão, e que todos os povos tremam diante de ti. Seja espalhado como poeira em todo o mundo a tua palavra, e que eles saibam que tu és a própria verdade. Que todo joelho se dobre, se prostrem diante de ti, pois tu és o começo, tu és o meio e tu és o fim. Aleluia! A estrela mais brilhante que há no universo é o fogo que apareceu lá no deserto, que fala com Moisés, hoje fala contigo e te encoraja. Sou contigo, ombro a ombro, eu sou o que sou. Ele é o magistral, dono da história. O mundo inteiro para com a sua glória. E hoje esse Deus está presente aqui. Senta o seu poder, senta o seu agir. Ele é o Rei dos reis, o guarda de Israel. É o começo de tudo, Ele é fiel. Por toda a minha vida eu vou exaltar, eu vou adorar e dizer que Ele é santo. Só Ele é santo,
é o Senhor. Rei, Ele é Rei, Ele é Rei. Eu canto e rendo glória, oh glória, oh glória ao Senhor, Rei dos Reis. Ele é Rei para sempre. Aleluia. Ele é Rei para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos estar em pé, irmãos, para recebermos o preletor desta noite. A irmã Késia, prepare-se para louvar a Deus na hora da ministração da ceia. E Emily e Maria Clara também preparem-se para louvar ao nome do Senhor. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala dele, fala dele, toca-me com brasa do altar. Fala dele, fala Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Ouçamos a palavra de Deus. Pastor Fabiano. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem tomar seus assentos, glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus nessa noite pela rica oportunidade, pela vida do pastor Eduardo Lopes, pela vida de minha esposa também, que está me acompanhando há alguns dias, pela Semiceg também, que tem estado presente na obra missionária sempre, é o nosso braço amigo, pela vida de cada um dos irmãos, dos companheiros, obreiros. E eu gostaria de passar para os irmãos algumas coisas que têm acontecido lá em Cataguases, Minas Gerais. Eu não quero aqui gastar muito tempo, eu acho que é melhor deixar com sede do que matar afogado. Mas a obra missionária lá em Minas Gerais tem sido uma bênção, irmãos. Este ano que passou, nós tivemos muitas dificuldades devido ao Covid-19. Da mesma forma que tem pandemia aqui, tem lá. E lá no estado de Minas Gerais, a saúde não é como aqui, principalmente na zona da mata. Tem só um hospital para aproximadamente 8 ou 10 cidades, o Hospital de Cataguases, e há pouco tempo ele correu o risco de fechar, inclusive, quase que fecha o único hospital da região. Para vocês terem uma ideia, quando você é diagnosticado com Covid-19 lá na nossa região, quando o resultado chega, ou você já morreu ou você já sarou, porque demora bastante, não é? Mas na maioria das vezes você já sarou, porque Deus é misericordioso. Então a igreja fechou a primeira vez, passou alguns meses fechada, nós encerramos todos os trabalhos, e eu fiquei apenas visitando aqueles que podiam ser visitados. Ligava, perguntava como estava, e aí agendava a visita, levava a Santa Ceia, orava pelo irmão ou pela irmã, e assim estávamos fazendo a obra. Mas devido à saúde lá ser bem mais precária do que aqui, o agravante dos casos é maior do que aqui também. Para vocês terem ideia, a cidade lá é menor, mas já morreu o mesmo tanto de pessoas que aqui em Três Lagoas, não é? Porque o tratamento lá é um pouco inferior. Então, mediante essas circunstâncias, a igreja fechou de novo, inclusive está fechada agora, lá em Cataguases está fechada. Foi um ano de muitas preocupações. Imagina você, um missionário, longe da sua família, da sua parentela, da igreja que ama, dos irmãos, não é? Da onde viveu, cresceu ministerialmente, vivendo uma pandemia dessa não é fácil. Então, nós todos sofremos muito com esta pandemia,
Logicamente que isso é global, mas para quem está no campo missionário é bem difícil você ficar sem poder abrir as portas da igreja. Você está lá para isto, dói muito. Então foi um ano desafiador para cada um de nós. Mas Deus é Deus. Deus é Deus. Eu não tenho de cabeça quantos anos a igreja foi implantada em Cataguases. Não sei se 8 ou 9 anos, aproximadamente isto, 8 ou 9 anos. Mas exatamente neste momento de crise, de dificuldade, nesse momento em que a igreja teve que até mesmo que baixar as portas por 2 vezes, parar de funcionar por 2 vezes, é que Deus resolveu dar o crescimento. Nós temos a nossa mente humana. Eu comecei a pensar, isso é Deus mostrando que Ele é Deus e não depende de homem para fazer nada. Deus é Deus, e quando Ele decide fazer, quando tudo diz que não, Deus mostra que a palavra dEle é a última palavra. Depois que abrimos a igreja lá em Astolfo Dutra, meu coração ficou fervendo, porque isso foi uma experiência fenomenal, porque na ótica humana era impossível, irmãos, a igreja crescer no tempo desse. Muito pelo contrário, a probabilidade é de diminuir, de minguar, não é? A probabilidade é dos irmãos sumirem, deixarem de congregar. Mas não, Deus deu crescimento na pandemia. E Deus é tão bom que o decreto municipal para Cataguases, irmãos, o decreto municipal para Cataguases não permite a igreja abrir. Ainda vai ter uma reunião, e ela ainda está fechada, vai ter uma reunião para ver quando vai poder reabrir. Mas em Astolfo Dutra, a nova congregação, ela está aberta, está funcionando. Isso é porque Deus é Deus. Deus é bom, irmãos, e Ele é bom em todo o tempo. Eu quero meditar com os irmãos rapidamente aqui, Juízes capítulo 6, verso 11 e 12. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Estou com a garganta um pouco cansada, graças a Deus estou ministrando todos os dias, revendo os amigos, matando a saudade de muitos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas cansar fazendo a obra é gostoso, viu, irmãos? É o melhor cansaço que tem, traz satisfação para a nossa alma. Louvado seja o nome de Jesus. Juízes 6, 11 e 12. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Irmãos, que texto interessante. O povo de Deus estava sendo muito perseguido, estavam vivendo uma crise terrível, estavam à beira da fome, inclusive. A Bíblia diz que os midianitas se levantavam contra eles e levavam tudo que eles tinham. E muitos, mediante esta crise em potencial contra a vida deles, já haviam desistido de fazer alguma coisa. Mas o texto é interessante e vai dizer que Gideão, ele pega o trigo, leva para o lagar e vai malhar o trigo. Todos sabem que é um lugar impróprio, mas os detalhes me chamam muita atenção. Para malhar o trigo era necessário levar para a eira. E a eira é um lugar bem aberto, onde corre bastante vento. E é preciso fazer todo aquele processo de tirar da palha. Então, ele precisava de vento, lugar aberto. Mas não era possível, porque ali seria o local em que os midianitas iriam procurar. Então ele precisava deste local aberto. Ele pega este trigo e leva para o lagar. O lagar é o lugar de pisar as uvas. E para o vinho sair com boa qualidade, o lugar precisa ser fechado, com pouca iluminação. Quem vai pisar as uvas para extrair um bom vinho, vai segurar em alguns suportes e vai pisotear as uvas ali naquele lagar. O lagar estava vazio, não era o tempo das uvas. Mas então ele coloca o trigo lá e vai processar aquele trigo, ele vai malhar o trigo naquele local. Então ele não tem o recurso do vento. O vento não leva a palha embora. E também ele precisa de iluminação. Ele trabalha dobrado, irmãos. Ele se esforça demais. E ele se esforça exatamente por um motivo que eu quero vos dizer nesta noite. Ele está malhando o trigo porque ele precisa de pão.
A sua casa precisa de pão. Muitos estão desanimados porque os midianitas se levantavam contra eles todos os anos, toda a colheita eles perdiam. Mas Gideão entendeu que pão é essencial, é indispensável. Eu quero poupar tempo nesta noite, e eu me lembro de uma frase de Jesus, que está lá em João 6, versículo 48, e Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Jesus diz isso, e eu me lembro de Gideão malhando trigo, porque ele precisa de pão. Todos haviam desistido, porque a crise era real. Mas, irmãos, quem entende o valor do pão, quem entende que ele precisa, tem uma necessidade, porque existem coisas que dá para deixar para depois, mas o alimento não pode ficar para depois. Alimento é essencial, não é supérfluo. Eu creio que o que ele está fazendo, irmãos, ensina-nos muito na noite de hoje, porque nós também estamos vivendo uma crise em potencial. Existem muitos segmentos que precisam ser paralisados mediante a pandemia e a crise que está no Brasil. Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, a coluna e a firmeza da verdade, precisa permanecer atuante, adorando a Deus, louvando o nome do Senhor. Nós precisamos do pão da vida, que é Jesus. E quem sabe você tinha tanta coisa para fazer, você poderia ter inventado uma desculpa na noite de hoje, eu tomo a Santa Ceia outro dia, tem tanta coisa importante para fazer, e existe uma crise, eu vou fugir da crise, mas quem encontra Cristo, enfrenta a crise, irmãos. Quem encontrou com Cristo tem força para enfrentar a crise e vencê-la. E nós estamos aqui nesta noite, daqui a alguns instantes vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Nós vamos comer do pão, vamos lembrar da morte vicária de Jesus lá na cruz do Calvário. E isso me chama a atenção, porque o inimigo está tentando intimidar as pessoas. Já tem até crente que não quer mais ir para a igreja, vai para a lotérica, vai para a praça, vai para o cinema, mas na igreja não, vou me contaminar, não vai na igreja. Mas, amados irmãos, eu acredito que aqui existem irmãos como Gideão, a crise é real, os midianitas se levantou, mas eu vou malhar o meu bocado de trigo, eu vou adorar a Deus, eu preciso do pão da vida, sem ele eu não posso viver, porque sem pão eu não tenho mais força, sem pão eu não tenho mais vida, porque Jesus é vida e vida com abundância. O texto vai dizer, irmãos, que ele então está malhando trigo. Ei, Jesus nunca disse que ia ser fácil. Alguém diz assim, eu parei porque agora está difícil. E aonde está escrito que seria fácil? Aonde está escrito que seria mamão com açúcar? Aonde está escrito que seria moleza? Muito pelo contrário, Jesus diz, aquele que quer vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Aleluia! Então Gideão, percebendo que o inimigo vai se levantar mesmo, esse é o papel do inimigo. Agora Deus deu trigo, Deus deu a oportunidade, a igreja está aberta, palavra não falta, aleluia. Bota a tua melhor roupa e vá adorar Jesus. Vai malhar o teu trigo, porque de fome espiritual você não vai morrer. O texto então diz que ele vai malhar o trigo. Ele entendeu que é preciso comer do pão, porque primeiro ele precisa ter força para viver. Só se vence o inimigo quem está de pé. Aleluia. Porque existem muitas pessoas que já caíram, meus irmãos. Aleluia. E esses que já caíram vão ter dificuldade para enfrentar o inimigo. Enquanto não se levantar de novo, não vai enfrentar o inimigo. Mas a igreja permanece de pé. É por isso que o inimigo está furioso. Irmãos, vem lei, vem governo, vai governo. Passa o tempo, a igreja está crescendo, está adorando a Deus. Aleluia.
Muitos estão dizendo, neste momento vamos apertar a igreja, agora a igreja é apertada. Não, a igreja quanto mais aperta, mais sai óleo, isso é uma coisa maravilhosa, aleluia. A igreja quanto mais passa pelo vale, mais ela clama por Jesus, e quanto mais ela clama por Jesus, mais Jesus aparece, e quanto mais Jesus aparece, mais o povo é fortalecido. Ele então pega o seu bocado de trigo e começa a maniar, ele precisa comer pão, e quem sabe alguém está meneando a cabeça e dizendo, para que isso? Para que tanto sofrimento? Para que ficar se martirizando? Vai viver sua vida, mas não tem vida sem alimento. E eu aplico nesta noite, não tem vida sem Jesus. Só Jesus é vida e vida com abundância. Pode vir crise, pode vir problema, pode se levantar o inferno, a igreja permanece adorando. A igreja permanece adorando, porque é adorando que o Espírito Santo alimenta. Tem adorador aí? Tem adorador aí? Ele vai alimentar você, ele vai manter você de pé, Jesus vai manter você firme, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Praga nenhuma vai chegar na tua tenda, pode 1000 levantar, aleluia, à tua direita, 10.000 à tua esquerda, fica tranquilo, você não vai ser atingido, você está bem alimentado. Se alimente de Deus, se aproxime de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando ele está malhando o trigo, porque tem pessoas que pensam que Deus se manifesta por qualquer grito, por qualquer pulo. Não, não é bem assim, não é? Eu boto o meu melhor terno e Jesus aparece. Que isso, irmão? Hã? Eu dou meu grito hoje e Jesus aparece. Não é assim. Ele sonda as intenções, ele observa a circunstância que você está vivendo, e Deus não apareceu aqui através do anjo simplesmente porque Gideão estava malhando trigo, não, mas foi porque ele enfrentou os desafios, e Deus, que elogia poucas pessoas na Bíblia Sagrada, elogiou ele aqui. Deus é contigo, varão valoroso. E o Espírito Santo está falando contigo nesta noite. Dava para você estar em casa assistindo o culto pela televisão, irmão. Eu respeito, muitas pessoas não podem vir, tem problemas, comorbidades, mas tem aqueles que podem. Aleluia. Era para você estar fazendo tanta coisa, mas você está enfrentando a crise, você está enfrentando o problema. O inimigo se levantou contra você, tentou derrubar você, o inimigo se levantou contra você, atrapalhou muitas coisas no meio da sua família, você passou prova, você derramou lágrimas, você sofreu amarguras, você passou por dias difíceis, mas aí está você sentado nesta cadeira, com o coração latejando por Jesus, você tem o teu melhor glória a Deus na sua boca, você levanta a sua mão e adora o nome do Senhor, e neste momento, aleluia, perceba o Espírito Santo passeando no meio da igreja, e está em cada irmão aqui nesta noite, e ele está dizendo, Deus é com vocês valorosos, Deus é com vocês valorosos, porque só porque está adorando, não, porque está adorando no meio da adversidade. Tem gente que entrou aqui hoje, está numa prova terrível, mas está adorando o nome do Senhor. Existem pessoas que entrou aqui hoje, está pedindo a Deus uma porta de emprego, mas está adorando o nome do Senhor. Tem pessoa que está aqui hoje, que tem parentes no hospital internado, mas está adorando o nome do Senhor, e Deus está dizendo, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Entenda nesta noite, aleluia, Deus está vendo o teu esforço, por quantas coisas você passou, o inimigo se levantou contra você, mas você não deixou a tua posição, porque tem pessoa que abandona tudo por qualquer coisa, alguém aponta o dedo, ele abandona, alguém fala o nome dele, ele abandona, se não dá oportunidade, ele abandona, se não empossar ele lá, ele abandona, se mudar ele de cargo, ele abandona. Mas você sofreu, você foi perseguido, você enfrentou o inimigo, e você está aqui dizendo, bendito, eu adoro, bendito, tu és rei, na minha vida tu reina, na minha vida o Senhor tem liberdade, na minha vida o Senhor tem primazia, Senhor.
Ainda que eu andasse sobre o vale da sombra e da morte, mal algum temerei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você está dizendo: Deus, eu não te abandono, tu és o meu bem maior. Tiraram o que eu tenho, mas não me tiraram das mãos de Deus, que tem a minha vida nas mãos dele. Aleluia. Tiram o que eu conquistei, mas não pode me tirar de Cristo, porque ele me conquistou na cruz. Eu não sirvo a Deus por coisas, eu sirvo a Deus pelo que ele é, e ele é um Deus que me satisfaz. E alguma coisa eu posso não conquistar, mas o pão da vida eu quero e não abro mão. Pode vir crise, pode vir problema, eu quero o pão da vida, eu quero o pão da vida, eu quero o pão da vida. Aleluia. Para que isso? É que eu sou apaixonado por ele. Mas você vai para a igreja de novo, eu me sinto feliz lá dentro. Aleluia. Eu já ouvi muito essa questão, sabe? Já estou encerrando. Não precisa ir na igreja todo dia. Mas vale um dia aqui dentro do que 1000 lá fora, diz o salmista. Aleluia. Alguém um dia chamou Davi para ir para o culto, pastor. Lá no Salmo 122. Vamos para o culto. Aí ele vai escrever: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está feliz com Jesus? Está satisfeito com Jesus? Está alegre mesmo? Está apaixonado por Jesus? Então continua malhando o teu trigo. Dificuldades teremos, problemas teremos, mas não vai faltar alimento para a sua alma. Ele não vai deixar faltar. E quando o inimigo for mais potente do que você, o Espírito Santo vai te capacitar, Deus vai mandar o anjo, Deus vai fazer milagre, Deus vai fazer alguma coisa. Mas aquele que não parou de malhar o trigo, porque precisa do pão, precisa de Jesus, aquele que não deixou de adorar a Deus, traduzindo aqui para você, porque entende que necessita de Deus, não tem obra de feitiçaria, não tem macumbaria, não tem olho gordo, não adianta levar teu nome na encruzilhada, enterrar 7 palmos, colocar na boca do sapo, nada disso funciona, porque na vida de um adorador tem poder de Deus. Tem poder de Deus, tem poder de Deus. Aleluia. Aleluia. O inimigo quer fazer de tudo para calar você, para entristecer você, mas enquanto você está adorando, as portas vão se abrindo. Enquanto você vai adorando, Jesus vai fechando as covas que o inimigo abriu. Enquanto você vai adorando, ele vai quebrando o laço do diabo. Enquanto você vai adorando, aleluia, a mão do inimigo tem que retroceder. Deus vai alargando o seu caminho, ele vai escrevendo uma nova página. E não pense em você que o inimigo parece ser mais potente do que você, vai te vencer. Ele até parece ser mais potente do que você, mas acima de Deus não tem ninguém, e ele é o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, e peleja por você. Aleluia. Só para encerrar aqui, temos a Santa Ceia. Ei, eu não sei quando a crise vai passar, mas uma coisa eu sei: Cristo está. Não entendeu não, né? Vai entender, eu vou repetir. Eu não sei quando a crise vai passar, mas Cristo está. Cristo não passa, Ele está. Eis que estou, entendeu aí? Eis que estou. Obreiro, Jesus está dizendo, eis que estou. A crise passa, Jesus não, Ele está dizendo, eu estou convosco. Todos os dias, todos. Ele está hoje aqui, nesta Santa Ceia, Ele está hoje aqui, na terça-feira, Ele vai estar aqui, Ele está hoje, Ele está amanhã, Ele esteve ontem, Ele sempre vai estar com a sua igreja, Ele é noivo fiel. A crise vai passar, mas Jesus vai permanecer sustentando esta igreja. Aleluia! Eita Jesus, meu coração está fervendo aqui, irmãos, meu coração está fervendo aqui, porque eu sei que Deus é fiel. Ele está aqui nessa noite, sinto a presença dEle, falei com Ele hoje, Ele falou comigo também, aleluia. Deus é fiel, aleluia. Eu agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus. Como eu já disse, é melhor deixar com sede do que matar afogado, amém? Muito obrigado, irmãos, continue orando pela obra missionária, somos carentes de oração,
mas eu sei que vocês já são fiéis nisso, estão orando por nós. Receba, faz assim com as mãos. Isso, você vai abraçar Cataguases agora. Receba o abraço da igreja em Cataguases em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Que boa palavra ouvimos nesta noite. Vamos continuar malhando trigo, vamos continuar comendo pão e nos alimentando da palavra de Deus. Foi o que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, pastor Fabiano pregando e eu pensando, essa pandemia revelou muitas coisas. Muitas coisas foram reveladas neste tempo. Como ele disse, pessoas que vão para todos os lugares, só não podem estar na igreja. Está faltando pão, está faltando malhar o trigo. Mas eu louvo a Deus que tem um povo que não abre mão de malhar o trigo. E esses serão honrados por Deus de forma muito poderosa nesse tempo. Irmãos, aqueles que estão fiéis na presença de Deus, a Bíblia disse que esses de nada têm falta. Seja abençoado pelo poder da palavra esta noite. Se alimente do pão, porque Deus falou conosco de forma muito direta. Vamos ficar em pé e vamos para o ato da Santa Ceia do Senhor. Convidar aqui os meus companheiros, pastores da diretoria, para que desçamos para a ministração da Santa Ceia, e também pastor Fabiano, que nos visita, que possa formar conosco ali a equipe que vai ministrar a ceia do Senhor. E a irmã Késia já se aproxime para, por favor, louvar a Deus logo após a leitura do texto sagrado. Desçamos.